boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar de saúde, projeto social, música e literatura. Os nossos convidados são Marilda Siqueira, que é farmacêutica e virologista do Instituto Oswaldo Cruz. Ela vai falar sobre os riscos da gripe, que leva a doenças que matam 650 mil pessoas por ano no mundo. Érica Paz é faixa preta e também graduada em jiu-jitsu, lutadora de boxe e de MMA. Ela é idealizadora do projeto social Eu Sei Me Defender, para mulheres vítimas de violência. Leandro Mazzini é jornalista e escritor. Ele está lançando o seu primeiro romance, Boa Noite Rio, uma ficção com personagens e locais que mostram a cidade do Rio de Janeiro. Laura Finocchiari é cantora, instrumentista e compositora. Ela gravou o seu primeiro show ao vivo com músicas inéditas. E comigo aqui hoje, meu querido amigo, como eu disse ontem, Bruno Barros, para dizer como é que vocês fazem para participar do programa. Ei, amiga Cátia, boa tarde aos nossos convidados, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde especial para o senhor, para a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que para participar, Cátia, todo mundo já sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Você usa a hashtag Sem Censura na sua rede social favorita. Pode ser Twitter, pode ser Instagram, pode ser o Facebook. Quer sua mensagem para aqui no meu computador, eu passo para os nossos convidados. É fácil, facinho, todo mundo participa. Bom, gente, e quem está participando hoje do programa, entre todos os nossos convidados, Laura Finocchiari, que tem 35 anos de estrada com música e que agora comemora o lançamento, não é, de um CD em que você gravou ao vivo, não é isso? Isso, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa, que tem a mesma idade que eu tenho de carreira, né? Então, eu sou cantora, compositora, produtora musical, sou gaúcha, morei os 30 anos em São Paulo e agora me mudei para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro eu consegui gravar pela primeira vez, eu fiz uma banda larga e gravei ao vivo um novo trabalho de músicas inéditas para celebrar esses 35 anos de carreira. Chama On Off e eu vou estar colocando em todas as redes, não vou lançar fisicamente, só virtualmente, um álbum e um DVD a partir do primeiro trimestre de 2018. Vamos, então, mostrar para o pessoal um pouquinho só desse álbum. Vamos lá, Laura? Vem aqui para o palco. À espera dela já está o Alexandre Valadão, que toca com a Laura, que dirigiu a Laura, não é isso? Ele é um super mestre de guitarra, maravilhoso, é meu professor, carioca da Gema, né, mestre? E aí estou tendo a honra de ter ele ao meu lado. Então vamos lá, vamos ouvir. A gente vai cantar uma canção que chama Mundo Eletroorgânico. Vai, mestre. As coisas têm mais que dois lados, não é apenas assim ou assado, nem bem nem mal, nem maluco, nem normal. Há uma pequena coração apertado. Todas as coisas têm mais que três lados, não é apenas assim ou assado, hétero ou tri, trans ou travesti, atordoado, mundo globalizado, mundo muito mais que azul ou vermelho, conectado, mundo sobressaltado, mundo eletroorgânico, canto pra sincronizar. Quem não dá on, tá off. Quem não dá on, tá off. Quem não dá on, tá on.
né, Kati? Ah, para tudo que é bom. Tudo que é bom, a gente está conectado nas coisas boas da vida. Né? E off a gente deixa no ano que passou. E o off a gente deixa para o ano que passou. Vamos voltar então para cá, para sentar aqui. O nosso amigo Alexandre Valadão volta no final, porque ela vai cantar para a gente ainda no final, não é isso? Traz um microfone, por favor. Oba! E vamos falar um pouquinho dessas composições, porque eu sei que tem gente aí, Elza Soares, Ney Matogrosso, que cantaram composições suas, não é isso, Laura? Sim. Como eu falei, é uma carreira bem extensa, né? São 35 anos, construídos na base da fé, da paixão e do amor. E quando eu comecei, eu não tinha ideia de como a gente acaba se tornando uma pessoa política quando a gente faz o que a gente ama, né? E então eu enfrentei um mercado ingenuamente, achando que bastava ter talento, e aí, de repente, tu cai no mercado da música e vê que é uma indústria, né? Então eu fiquei nessa, bom, eu quero fazer sucesso ou eu quero fazer música? E aí eu decidi que eu queria fazer música. E fazer música requer muito estudo, muita dedicação, muita entrega. E eu fiz isso da minha vida. Não casei, não tive filhos, e os meus filhos são minhas composições. Eu tenho mais de 1000 composições. E nesses 35 anos, eu, além de cantora e compositora, eu tenho 10 álbuns lançados, sempre de forma independente, que foi a forma que eu encontrei para propagar a minha música, sem me corromper. Porque a indústria, ela te lança, mas ela te transforma, e eu não queria isso, então eu sou uma artista independente, tenho 10 álbuns, quem quiser me encontrar, procura Laura Finocchiaro pelas redes, que vai me achar, eu tenho meu site oficial, e assim, eu faço um trabalho, achei que o Brasil, a gente está vivendo um momento de tanto descarte, tanto lixo, tanta coisa descartável colocada na roda, então eu falei, eu vou lançar um disco só de músicas inéditas, composições que tenham conteúdo, que digam alguma coisa, que possam levar o jovem, e não só o jovem, mas todas as pessoas a refletirem e a terem algo bom no coração. Interessante você falar essa história de algo bom no coração. A gente precisa mesmo ter algo bom no coração, né, Laura? Porque hoje em dia a gente se depara com o que a gente não quer, que é a violência constante e diária. E a Érica Paz está aqui com a gente para falar exatamente, quer dizer, disso que você está falando, que tem que ter amor no coração, enfim. E a Érica vem falar de um tema que é difícil, que é a violência, mas que é necessário que se tenha consciência e que as mulheres se defendam. Não é isso, Érica? E para isso você criou um projeto social aí. Sim, é um programa, uma metodologia, né, no qual a gente trabalha com técnicas já existentes, que são técnicas milenares. A gente traz as agressões comuns e típicas cometidas contra as mulheres no cotidiano, tanto a violência, a agressão doméstica, abusos no transporte público, e também de forma preventiva, né? A gente ensina mulheres a reconhecerem, a se antecipar a ações de prováveis agressores. Só para a gente situar, a Érica tem uma larga experiência com esse tipo de trabalho. A Érica foi inspiração para a personagem da Paola Oliveira na última novela da Glória Pérez, Força do Querer. Inclusive, você treinou, não foi isso? Sim, Paola. Sim. Paola é minha aluna. Minha aluna continua treinando. Isso, já teve participação em outros trabalhos? Sim, eu também atuei na Força do Querer, que, por sinal, foi um grande presente que eu ganhei de Glória Pérez, né? Foi uma novela em que a gente bateu recorde de audiência e foi um sucesso o trabalho no geral, né? Mas especificamente o nosso trabalho, a parte da luta ali, a gente ajudou com o trabalho a Glória, a escritora, a desenvolver essa personagem que foi brilhante, e a Paola abraçou o trabalho. A gente começou um trabalho bem antes mesmo de começar a trama, trabalho de treino sério. E você também é campeã, a gente precisa dizer isso para o público que está em casa, ou seja, é uma pessoa que tem larga experiência profissional e que, de repente, se deparou com mulheres que tinham sido violentadas ou sofrido violência, as histórias não param, não é isso? Na verdade, Kati, o projeto nasceu por experiências que eu vivi de violência, né? Eu fui vítima de violência doméstica e sofri 2 tentativas de estupro. Então, a terceira violência e agressão que eu sofri foi há mais ou menos 4 anos atrás, na Barra da Tijuca, no Rio, um dos bairros mais seguros, né, do Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, num dia de semana, numa rua movimentada, onde um agressor tentou me colocar numa casa abandonada, me conduzir, só que devido ao meu conhecimento técnico, eu consegui fácil me desvencilhar
e aniquilar esse agressor e decidi que eu precisava passar. Na verdade, eu já faço esse trabalho há mais de 20 anos. Eu comecei esse trabalho em Belém do Pará, eu sou paraense, mas moro há 17 anos no Rio de Janeiro. E eu achei que eu tinha a obrigação de dar minha parcela de contribuição para a sociedade, ensinando essas técnicas para que mulheres não passem por esses tipos de trauma. E graças a Deus, as turmas, é um trabalho gratuito, isso é oferecido gratuitamente a mulheres. Todas as nossas turmas estão lotadas, nós temos, mas a gente não recusa aluna, né? Acho que quando a mulher chega ao ponto de ter coragem de pedir ajuda, aquelas que já foram vítimas de alguma forma, e também de forma preventiva, né? Que tem mulheres, a maioria das minhas alunas nunca sofreram agressões diretas, não foram vítimas de violência doméstica, nem de violência sexual, mas se sentem de alguma forma desprotegidas, né? Sentem necessidade de ter esse conhecimento. A gente começa quando tudo falha. Quando a educação falha, o poder judiciário falha, a segurança pública falha e aquele agressor está frente a frente com a vítima, o que fazer? De que forma fazer? Pois é, já que você disse isso, de que forma fazer, o que fazer, eu vou pedir a você para você fazer uma demonstração aqui para a gente, pode ser? Claro. Eu sei que você trouxe um assistente, não foi? Sim, eu trouxe o Tico. O Tico veio com ela, a gente vai chamar o Tico para entrar aqui. Venha para cá, Tico, por favor. Tico está acostumado a apanhar, gente. Ah, meu Deus do céu. Tico, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Érica, vou deixar então vocês para que você faça uma demonstração. Por exemplo, se o Tico vem com algum tipo de atitude, você vai mostrar como que a mulher se comportaria ou como seria mais fácil, não é isso? A metodologia que é utilizada, a gente estuda, né? A gente junta a equipe, a maioria, sou eu, que sou mulher, que conduz essa equipe, e a gente traz para as agressões. Por exemplo, no momento em que hoje a gente enfrenta um aumento no abuso no transporte público, né? Então a gente simula situações sentada, como se eu estivesse sentada, o agressor em pé, numa posição talvez de masturbação, ou sentado do meu lado com uma condição, por exemplo, puxão de cabelo, né? Já vamos para a violência doméstica. Quando você está num país que a cada 15 segundos uma mulher é espancada, né? Então a situação realmente, a gente tem que parar e ter um trabalho. Na verdade, o que a gente passa para essas mulheres é uma ferramenta para que elas tenham a possibilidade de defender a sua integridade física, material, patrimonial e muitas vezes até mesmo a vida, né? Que a cada 1h30 uma mulher é vítima de feminicídio no país. É muito grave. É assassinada pelo simples fato de ser mulher. Basta ser mulher, você já é uma vítima em potencial para um feminicídio. Vamos mostrar então como seria, por exemplo... Eu vou dar um exemplo agora que a gente teve uma grande repercussão de um caso em que um vizinho, teve até nas redes sociais, um vizinho totalmente descontrolado, teve uma discussão com o porteiro, foi chamada a síndica, que era uma senhora, né? E, enfim, foi uma senhora de 70 anos agredida covardemente, uma de 56, só sei que foi de 55 até 70, foi a margem, foram 5 mulheres brutalmente, cruelmente agredidas por esse cidadão, né? Então, o que a gente faz? A gente traz essa realidade que são cometidas no cotidiano, que nós estamos expostas, né? E hoje não tem mais aquela coisa do respeito, né? Então, a gente tem que saber como se proteger e como talvez, por exemplo, uma das 2 vítimas era a filha que foi proteger a mãe e o cara agrediu a filha e a mãe. Então, até nesse momento de agressão, você tem, por exemplo, você tem uma filha, né? Sempre a gente usa as mãos e o antebraço como escudo, né? E, tipo, nunca aqui, nem abre. Eu tenho que obrigar esse agressor a atrapalhar a visão dele. Eu tô com o meu braço não totalmente esticado, nem totalmente aqui, porque fica muito perto do meu rosto. Caso ele venha deferir um soco ou um tapa, para não pegar, para eu ter um escudo de proteção. Então, eu tô com a minha mão aqui, ó, postura, eu já fico em base marcial, eu não fico com as pernas assim, eu fico desequilibrada, nem muito aberta, que também eu fico sem mobilidade. Assim. Né? Então, a minha base, como eu sou destra, é a perna esquerda na frente. Isso é tudo a gente passa para mulheres que a maioria das minhas alunas nunca foram atletas, não tem noção de luta nenhuma. Então, até a forma de caminhar, como caminhar, a gente ensina, obrigando esse agressor. Começou uma confusão aqui, eu vou te proteger. Ele está aqui, ó. Ó, vai para trás, aqui, ó. Se afasta, pede ajuda, pede socorro, gesticula.
Socorro, aqui socorro. Eu obrigo que caso o meu agressor venha, então isso tudo a gente tem. Caso eu obrigo que o meu agressor, se eu tiver com a base aberta, ele vai deferir um soco e o soco vai entrar. E se ele puxar o seu cabelo? Não, aqui ele não tem base para puxar o meu cabelo. Mas puxar de cabelo, vamos pro puxão de cabelo. Segurou, geralmente o puxão de cabelo eles abaixam, né? Segurou no cabelo, abaixou, ó. Seguro aqui e no momento em que ele puxa, eu giro pro braço dele aqui, ó. Aqui eu tenho 3 fraturas. Uau! Né? Então não tem perigo. E assim é muito fácil de se desvencilhar. Ah, beleza, viu que aqui é um pouco mais complexo. Uma coisa bem mais simples para um puxão de cabelo. Obrigada, Tico. Para um puxão de cabelo. Geralmente, quando os agressores puxam, que é a agressão número 1 cometida contra mulheres pelos homens. É o puxão de cabelo, por incrível que pareça. Né? Então, puxão de cabelo. O agressor, quando me leva, quando puxa, ele puxa para baixo. Né? Então, se eu for para o chão, geralmente, por uma agressão doméstica, eles arrastam. Os relatos das vítimas são, ele me arrastou pelos cabelos. Se eu for para o chão, eu seguro a mão e só giro. Giro. E ele cai. E se ele não soltar este cabelo? Já quebrou aqui a mão dele. Já soltou? Ele tem. Ele já soltou o cabelo nessa altura. E se ele vem, por exemplo, porque eu também já vi, por exemplo, homens que fingem que vão abraçar as mulheres, né? Ele finge que está te abraçando, geralmente, ó. ou finge que está te beijando, e aí ele vai por baixo. Ó, como fazer? isso é muito fácil também. É típico para abordagem para estupro. Né? Eles abraçam e falam, ó, não me olha, me acompanha, e a mulher vai se encolhendo e vai. Isso. Cede. E como fazer? Então, se ele vem, é muito comum essa abordagem, né? Aqui, ó, eu tenho muitas situações. Tenho um aqui pro braço, tenho chave, né? Aqui ele vai pro chão. Tudo giro, tá? 2, condução também. Mais baixa, né? Segurou aqui. Por cima, no queixo, estrangulamento, que ele desmaia em pé. Caramba, mas mesmo sendo um homem forte? Não tem, é giro. Caramba. Ó, condução para pegada. É uma macete. Quando alguém pega a força em você, a primeira reação de uma mulher é fechar a mão e puxar. Ó, tá errado. Completamente errado. Eu tenho que ficar com a mão aberta. Você abre a mão. Porque eu tenho que segurar você. Para uma condução, segurou, ó. Abre os dedos e gira a mão em eixo. Meu Deus, eu vou fazer. Desculpa, mas aqui, não, ó. tudo bem. Continua. Meu Deus. O cara larga na hora. Então, na hora que ele segurar para tentar te abordar, ó, abre as mãos, em vez de fechar a mão e puxar. Sei. Né? Que é essa atitude. Abre a mão e roda. Abre os dedos e gira em eixo. Opa, já tô com a minha postura. Te afasta. Geralmente, em caso de violência doméstica, né? Segura para conduzir a vítima, enfim, para bater, para arrastar. E quando ele vem, por exemplo, já no tapa? Já vai... Justamente. Porque, em geral, a mulher, ela vai para trás, ela faz assim. Aliás, a mulher, em geral, não espera, né? Ela Na não tá verdade, esperando porque isso. o sucesso do nosso trabalho, né? As agressões cometidas contra mulheres são comuns. Então, não é um leque. Um cara não vem feito ninja. Então, por exemplo, relato de abusos e de violência. Né? Ele me arrastou pelo cabelo, ele montou em mim e me deferiu socos. Ou então, montou em mim para me estuprar, né? Então, também que é muito simples. Se eu estou no chão, ele conseguiu me levar para o chão, montou em mim. São coisas simples. Ó, para eu poder tirar esse agressor, esse criminoso de cima de mim, eu tiro o quadril do chão, o bumbum do chão, e não volto mais. E giro. No momento em que eu tiro, se ele for para me deferir socos, ele vai deferir o soco, opa, já caiu, ó, já não volta mais para o chão. Aqui eu vou escolher um dos lados, vou escolher esse lado aqui, segurei, girei. Que eu não largo, aqui eu tenho chave de braço, aqui eu já consegui me desvencilhar. Parece fácil. Mas isso que eu ia dizer. A gente pensa que parece fácil, mas se você tem toda uma sensação de emoção à flor da pele, enfim. Por isso, o treinamento é necessário. São muitas repetições, mas é muito simples. A minha aluna mais velha tem 74 anos. E tem essa coisa de dar um soco, um pontapé no saco do cara? Eu acho bem arriscado, eu acho que tudo é válido. É melhor não fazer. No momento de um desespero, tudo é válido para você defender a sua vida, entendeu? Ali você está numa situação em que eu preciso me defender. No momento em que você falou de tapa, né? No momento em que você faz isso, eu obrigo que esse agressor, ele circule essas agressões dele.
no braço. Aqui ele não tem como pegar e já vir com reto no soco. Ele vai ter que lateralizar essa agressão. Caso, ó, então no momento, como eu passo para minhas alunas, se você não tem a segurança para aplicar uma chave em seguida, que aqui a gente tem que ter essa segurança. Ó, mão aqui. E pro lado, ó, abre a palma da mão e vem pro lado. Ok? Eu não tenho segurança para abraçar. Se eu tiver segurança para abraçar, eu já vou envolver esse braço e vou aplicar a projeção. Érica, que coisa! Érica Paz, a demonstração. Obrigada, Tico, pela sua presença aqui. Obrigada. Obrigada por toda a demonstração que você fez pra gente. Bom, gente, a gente aguarda as perguntas de vocês agora e as dúvidas, não é, Érica? O que é legal, assim, em relação a esse projeto, a gente teve o grande prazer desse ano ter conseguido aprovação junto à Rede Brasil Mulher, do governo federal, e a partir de 2018 a gente lança em todo o país, em rede nacional. Também estamos lançando em São Paulo, isso tudo gratuito, tá, Kati? Isso é que é importante falar. É, gratuito para mulheres de todas, quer dizer, a partir de 15 anos de idade. Bom, Érica, a gente vai falar mais então para o pessoal que está em casa. Claro. Vamos convidar o pessoal para continuar com a gente depois do intervalo? Vamos sim. Vamos lá? Acompanha a gente. Acompanha a gente. Voltem. O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura. Vamos saber com o Bruno Barros os comentários de vocês. Bruno? Olha aí, o Ângelo Bandel diz que a Laura é a grande voz de todos os gaúchos. Ai, que amor. Representou. Ângelo. Ângelo Bandel. Beijo, Ângelo. Olha aí. Tem também o Roberto Cabral Silva dizendo que é uma vergonha para o Brasil ter tanta violência contra a mulher. A Glorimar Maciel diz que é muito necessário o seu treinamento, as mulheres precisam mesmo aprender a se defender. Infelizmente, o Brasil é esse país em que vivemos e tem gente tá interessada aqui no treinamento. A Suzana Gondim, ela disse que quer muito aprender a se defender e ela disse que onde que ela pode procurar o seu treinamento. Eu até falo para as pessoas, né? A gente anuncia tudo no meu Instagram, Érica Paz Oficial, e também tem o Instagram oficial do projeto, que é Eu Sei Me Defender. Lá tem todas as informações. Atualmente nós estamos no Pará, no DEAN, no Propaz, ali na Mauriti, em Belém do Pará. E terças e quintas. E no Rio de Janeiro, aulas na Barra da Tijuca. Então, quem quiser as informações, manda o direct ali, que ali a equipe pega e contacta. A partir de janeiro, a gente começa junto, já em parceria com o governo federal, no país, no Brasil. Essa primeira etapa vai ser no norte. Eu estou aguardando lá a doutora Fátima Pelaz, que é a secretária da SPM, que é o antigo Ministério das Mulheres, que está à frente disso. Né? E São Paulo também, estamos chegando em São Paulo. Ano que vem, através do deputado Roberto... Esqueci. Mas, enfim, a gente está chegando também. Maravilha. Por hora, Rio e Pará. Agora é Rio e Pará. Mas já em janeiro, a gente chega em São Paulo, Barueri, e torce pra você chegar no Brasil Campinas, todo, São Paulo né? capital, Barueri, Campinas, Macapá, no norte. Tá bem? Acho que é mais ou menos... Lá nas nossas páginas, a gente é mais fácil de conseguir essas O importante é que as informações. pessoas, as mulheres que aprendam, que elas possam repassar para outras mulheres também. Lembrei. O deputado Roberto de Lucena é quem está fazendo essa implantação lá em São Paulo, capital. É uma pena, né? Chegar num ponto que as mulheres precisam se defender. É um absurdo. Na verdade, como eu falo, né? O nosso trabalho é de prevenção e enfrentamento. Até a tua postura faz com que você pareça uma vítima em potencial para esse agressor ou não. É muito importante, por incrível que pareça, né? Até o fato de você estar, encostada no carro ou num ponto de ônibus, é importante você estar com uma postura correta, né? Você não passar uma postura de vulnerabilidade. Infelizmente, a gente não tem como estar relaxada em nenhum lugar. Muitas vezes, até mesmo dentro de casa,
a gente tem É um país a gente, machista, na verdade, né, cara? às vezes não está relaxado, quer dizer, não é só fisicamente por causa da defesa. A gente também tem que ter defesa para outras coisas, inclusive com doenças que aparecem, algumas delas que parecem tão simples como uma gripe, e é por isso que a gente está aqui com a Marilda Siqueira para falar exatamente de um problema que as pessoas não dão muito valor e que hoje já tem aí pelo menos 650 mil pessoas no mundo morrendo de gripe. Não é isso, Marilda? Isso. É assustador esse número, hein? É muito grande. Isso aí foi uma revisão que a Organização Mundial de Saúde, junto com outros pesquisadores, fez recentemente e chegaram a este número. O número era um pouquinho menor, mas baseado em várias estimativas e dados de países, principalmente países mais assim subdesenvolvidos, várias regiões da África, das quais não tinha muito acesso a esses dados, então chegaram a este número de em torno de entre 400 a 650 mil mortes por ano por influenza. Agora, existem vírus diferentes, porque a gente às vezes escuta dizer, né? Ah, não, eu estou gripado, ou então eu estou gripado de uma forma, fiquei muito gripada, e você ficou menos. Quer dizer, são vários vírus que a gente... Existem muitos vírus que causam o que nós chamamos das IRAs, infecções respiratórias agudas, e estes vírus, eles causam desde uma sintomatologia mais branda, de um resfriado comum, que é só uma coriza, ou até uma gripe. A gripe, ela é só do vírus influenza, né? Mas existem vários outros vírus, por exemplo, um desses vírus, que é o rinovírus, ele tem mais de 110 tipos. Por isso é que uma criança, até o 1º ou 2º ano de vida, ela fica gripada, que nós chamamos, ou com sintoma respiratório, assim com muita frequência, porque a criança vai se encontrando com todos esses tipos de vírus que estão por aí e vai adquirindo imunidade, né? E depois, numa outra fase da vida, principalmente os maiores, 70 anos de idade, de novo, quando o sistema imune já está não tão bom, essas pessoas também podem ter a chance de ter infecções respiratórias mais graves. E aí vem a pergunta, quer dizer, numa época do ano como agora, em que a gente está no verão, ar-condicionado, você liga o ar-condicionado. Às vezes esse ar-condicionado não tem uma manutenção adequada, ele está sujo, por exemplo. Sim. Aí você sai e vai para o calor, aí você volta. Você tem grande propensão de pegar uma gripe, de você adquirir uma bactéria, enfim. Isso, né? Essa mudança brusca de temperatura que nós enfrentamos, né? A gente sai de salas com temperatura de 20 graus e a hora que a gente abre a porta do prédio que a gente trabalha, dá vontade de nem sair, porque às vezes está 40 e tantos graus a temperatura do lado de fora. Isso, essa mudança de temperatura, ela pode causar reações mais alérgicas, mais bruscas nas pessoas. Agora, um fato é a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado, né? Isso, nós temos tanto aquele aparelho de parede, que ele é individual, que ele tem que ser limpo com frequência, porque ali se acumulam muitos fungos, principalmente, algumas bactérias, mas principalmente fungos, quanto, que eu acho que é uma grande preocupação, são esses aparelhos de ar-condicionado, que eles são o que nós chamamos de centrais, né? Que são aqueles tubos que vão em vários andares, e aquilo ali é um sistema de limpeza bastante mais difícil e que é mais complicado de fazer mesmo, né? E nesse caso, por exemplo, esses aparelhos que a gente não vê, quer dizer, as pessoas podem adquirir doenças, às vezes nem sabem. Exatamente. E às vezes quando vai ver, por exemplo, está com uma pneumonia, por exemplo. Exatamente, porque pode, principalmente por fungos que circulam e ficam muito tempo nesses equipamentos. Como é que se previne? Numa situação dessa em que você pode se deparar com fungos, vírus, bactérias a todo momento. A limpeza dos equipamentos de ar condicionado tem que ter manutenção. Não tem outra maneira de fazer isso aí, uma manutenção periódica. E com a gente? E com a gente tem que entrar no ambiente de trabalho que tem ar condicionado e abrir as janelas. Eu, por exemplo, na minha sala, toda segunda-feira de manhã, eu abro a janela para circular um pouco o ar, né? A gente tem que, de vez em quando, abrir as janelas para o ar circular. Agora, em relação à gripe, a prevenção que a gente tem são as vacinas, né? Existe uma vacina
para a gripe, ela é recomendada que se dê anualmente e tem vários grupos de pessoas que o governo brasileiro oferece gratuitamente essa vacina. Doutora, São a alimentação países. conta? A alimentação conta bastante para você não ter uma piora do quadro. Não, tá para certo? evitar. Para evitar também. Você... Tipo vitamina C, chupar laranja, acerola, né? Reforça a imunidade, né? Você tem uma imunidade maior quando você tem uma alimentação adequada, naturalmente. Né? A alimentação é a base da nossa saúde. Né? A gente é muito aquilo que a gente come. Isso é uma realidade mesmo. Né? Então, não é só gripe, são várias doenças que estão ligadas a uma alimentação incorreta. Né? E é interessante vocês perguntarem isso, porque realmente a gente costuma fazer isso. A gente se alimenta mal a beça, faz tudo errado. Aí, quando pega uma gripe, vai lá e compra muito de vitamina C. E se entope, não é, de vitamina C, para resolver rápido aquilo. Isso. E, na verdade, é o que você está dizendo para a Érica. Quer dizer, se faz uma prevenção antes, você até pode pegar a gripe, mas você vai pegar de outra forma. Sim, o teu organismo, se você tem uma alimentação adequada, ele tem chances de produzir defesas mais rápido e de uma maneira mais constante. Então, a gente tem uma chance maior de não ter um agravamento da infecção. Érica, não é que a gente não vai ter a infecção, a gente pode ter, mas, por exemplo, se você pegar um vírus influenza, que é o que causa a gripe... Nossa, eu tomei essa vacina, quase eu morro. Eu falei, nossa senhora, eu estava falando para ela lá dentro, no camarim, que eu, tipo, por ser atleta, uma alimentação, eu pouco gripava, né? Muitos suplementos, arginina, né? Então, era muito difícil eu gripar. Nossa, andei para tomar essa vacina, cheguei cedo no posto de saúde e tomei. 5 dias depois... eu vi o capeta. Pensei que eu tinha morrido. Sério? Não, mas aí são... Não, agora eu vou discordar de você. Foi 5 dias depois da gripe, até febre. Olha, fazia muitos anos que eu não pegava uma gripe assim. Eu falei, nunca mais na minha vida. Vamos lá, Marilda, faça a defesa da vacina. Fazer a defesa da vacina. Agora a defesa da vacina. Não, adorei a tua aula de defesa aqui, assim, achei o máximo, mas agora deixa eu fazer a defesa da vacina. Na realidade, a vacina anti o vírus influenza é uma vacina, o vírus é morto da vacina e, além dele ser morto, ele é particulado. Então, ele é um vírus que ele não se multiplica dentro de você. Ele ressuscitou em mim, doutora. Não, o que acontece é que a vacina, ela é dada numa época do ano que normalmente é entre abril e maio, normalmente é final de abril, e que nós já temos vários outros vírus respiratórios circulando. Né? Mas quando a gente olha os dados de mortalidade no país, de hospitalizações, a gente vê que teve uma redução importante naquelas faixas etárias que o vírus ele pode causar hospitalizações, e a gente quer, com a vacina, não é evitar a doença, a gente quer evitar a hospitalização. Agora, essa hospitalização que você está falando é que depois pode levar à morte. Quer dizer, como é que você sabe que você está realmente muito mal? Qual é o momento... da virose para uma... Porque às vezes eu falo, estou com uma virose. Estou com uma virose que é uma coisa mais... supostamente mais frágil. Qual é o momento da preocupação? Aquele momento, gente, assim, eu estou muito, muito mal. Sim, se você, depois de 1 ou 2 dias que está gripada, né, ou em qualquer momento que você esteja gripada, você começa com uma insuficiência respiratória, com uma falta de ar, você tem que procurar atenção médica. Ponto. É nesse momento, não pode. Na falta de ar. Começou a sentir que está com um pouquinho de dificuldade para respirar e que está com uma insuficiência, tem que ir ou no posto de saúde, ou numa emergência, algum lugar. Ou febre altíssima, que não está cedendo. Né? Então, você tem que procurar assistência médica. A gente passa a vida se defendendo. A gente passa a vida se defendendo, né? Quando não são dos homens, dos vírus, das bactérias. Exatamente. É porque nós estamos vivos, né? E que bom que nós estamos vivos. Amém. Que venha 2018. Não é? Lógico. Isso que a gente está falando, na verdade, é uma questão preventiva e, como a própria Marilda está dizendo, para evitar-se que a gente chegue ao pior. Isso. E, na verdade, são situações que a gente, às vezes, não pode prever, né, que vai pegar uma gripe. Agora, essa época do ano, do calor, é uma época que realmente a gente tem que se cuidar mais? Não, essa época do ano não é a época de circulação dos vírus respiratórios aqui no Brasil.
ela é uma circulação destes vírus respiratórios a partir de final de janeiro, por aí, principalmente na região norte do país, que lá não tem inverno, né? Você que é do Pará, lá na minha terra tem 2 estações do ano, lá em Belém do Pará. Tem 2 estações do ano. No verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Essa época agora é a época do inverno, que chove o dia todo. Eu adoro ter ido pra lá, pra Belém essa semana. Haja pupunha nas ruas. Não, gente, e aí é uma época aqui nessa região norte onde esses vírus podem circular mais, justamente porque é inverno de vocês. É, nosso inverno. Né? É o que chove o dia todo. Mas aqui, sul e sudeste, a circulação dessas viroses respiratórias é a partir de abril. É tão quente essa época aqui que nem a gripe quer ficar aqui, de tão quente que é. Gente, olha só, a gente já falou aqui de defesa pessoal, já falamos aqui de defesa contra vírus da gripe. Agora, eu não posso deixar de perguntar, Leandro Mazzini, no seu livro também tem muito de defesa, porque você fala do Rio e fala de personagens que são em ficção, mas que a gente pode encontrar em qualquer lugar, não é isso? Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos, aos colegas aqui. Obrigado pela oportunidade. O livro fala mais de sobrevivência. Como todos nós estamos sobrevivendo a tudo no Brasil, né? Então, os personagens buscam cada vez mais, cada dia mais, a cada situação, sobreviver. É uma luta diária. E uma ficção aí que eu escrevi há 17 anos atrás e tirei da gaveta para... Eu gosto muito de divertir o leitor, eu tenho um texto muito sarcástico, desde quando eu comecei há 20 anos atrás. Esse é o 3º livro, é o primeiro romance. E, enfim, as críticas que têm chegado, o pessoal tem gostado muito, assim, do jeito da narrativa de divertir o leitor. É agora, a minha intenção, divertir. Você é um mineiro que fala do Rio de Janeiro no seu livro. Escolheu o Rio como pano de fundo. Por quê? Eu morei 9 anos, quase 10 anos no Rio, Cati. Então, assim, eu me sinto em casa aqui, é meu segundo lar. Eu sou de Muriaé, Minas Gerais, cidade que eu amo, meus pais moram lá, minha filhinha. Moro em Brasília há 10 anos, que eu sou jornalista político. Então, eu até fazer uma brincadeira que eu tenho que levar a Érica para Brasília. Lá no plenário, lá do Congresso Nacional, onde eu circulo, eu trabalho lá, de vez em quando aquilo lá vira um ringue, né? Com certeza. Tem muito homem apanhando lá também. Começa MMA lá. Lá tem um MMA, rola forte. E lá não só a mulher apanha, mas o homem apanha também, pelo menos em plenário, né? E a doutora Marilda me lembrou essa questão da virose, me lembrou um caso muito engraçado que aconteceu muitos anos atrás, um político famoso aqui do Rio, midiático, gente boa, midiático, não vou citar o nome, mas que ele gostava de aparecer na mídia e certo dia um repórter estava no Largo da Carioca, quando a gente pega as histórias, né, para contar nos jornais, o povo fala, e ele esbarrou no repórter: oi, qual que é a pauta de hoje? Ah, deputado, hoje a pauta é sobre gripe, não tem nada a ver com política. Me entrevista, eu estou com essa gripe. Então, assim, fui pescando aqui os casos, fui lembrando. Então, seja bem-vindo a Brasília, lá para o Congresso Nacional. O seu livro é feito de casos e observações também? Não, é totalmente ficção. Meus amigos têm perguntado se tem alguma coisa ali a ver com... Se é autobiográfico, de jeito nenhum. Assim, é um romance de ficção, com um texto muito sarcástico, que é o meu estilo. E eu passeio ali, o Rio, ele te dá muitos elementos. O Rio é uma cidade de muitas energias, de muitos tipos de pessoas, de muitos elementos. O Brasil nasceu aqui, de certa forma, né, e daqui se espalhou. Isso aqui já foi capital do Brasil. Então, assim, o Rio te dá muitas energias e muitos elementos para você trabalhar. Então, eu trabalhei essas energias, esses elementos. Eu criei personagens que circulam pela Lapa, principalmente, pela zona portuária, pela zona meretrícia, pelo centro, por Santa Teresa, pelo misticismo de Santa Teresa. E eu elenquei os personagens, criei os perfis de cada um, e são personagens que, na verdade, o livro é um pano de fundo pela sobrevivência. O protagonista narra em primeira pessoa, Héctor Garcia Lopes. Ele sofre um acidente, o pai morre e ele não sabe quem ele é, de onde ele veio. Ele tem um misterioso bilhete no bolso que veio do pai para ele buscar uma pessoa aqui no Rio, que vai falar sobre a vida dele, quem ele é. E ele chega aqui, encontra outros personagens e se enrola e se envolve em várias aventuras e desventuras, se torna um Dom Juan do avesso, né? Então, tem essa pitada pitoresca também, usando o Rio como cenário. Mas, assim, é o lado do submundo do Rio. Eu falo de crimes, de prostituição, de drogas, mas é um outro lado do Rio que a gente, às vezes, não vê na literatura, um submundo, mas um submundo criado também, né? Ficção pura. Essa ficção, a gente vai falar mais sobre ela, sobre esses mistérios do nosso Rio de Janeiro, dos nossos personagens, mas vamos falar depois do intervalo. O Sem Censura volta já.
Voltamos com o Sem Censura de hoje. Bruno Barros, o que temos aí na internet? Olha, eu vou pra Penha, aqui no Rio de Janeiro. A Ângela Heppler, ela fez uma declaração pra gente aqui, super bonitinha, e disse que adora estar com a gente. Ô, Ângela, a gente que gosta de estar com você, né não, Cátia? Muito bom, Ângela. Não só com você, mas com todos vocês que curtem e apoiam o Sem Censura, lógico. A Marina Braz, ela disse que tem um bebê de 1 ano e meio e ela quer saber o que faz se a bebê ficar gripada. Ela tem que procurar um médico, pediatra, rápido, porque nessa faixa etária as crianças podem evoluir muito rápido para pneumonias, por exemplo, ou às vezes a mãe acha que é gripe, na realidade pode ser um outro vírus e pode evoluir, que é um vírus muito comum nessa faixa etária, causando bronquiolites, que é aquela criança que a gente diz que tem o peito chiador, que fica com aquela dificuldade respiratória grande, e essa evolução pode ser rápida, então ela tem que logo procurar atenção médica. Ficar de olho, olha só, tem uma pergunta da Ana, comentário da Ana Maria Cavalcante, ela gostou das demonstrações da Érica, e ela pede, por favor, se a Érica pode fazer uma rápida demonstração de defesa para a mulher no transporte público. Claro, claro. No ônibus. Você pode fazer Posso sentar do teu lado? Pode, lógico. Eu serei a vítima ou eu serei o algoz? Não, vou te fazer, não vou te machucar, não. Não, imagina, não. Eu só quero saber qual o personagem. Eu acho que é importante sempre falar que as dicas são de fundamental importância para uma ação imediata, para fazer com que esse agressor, esse abusador, se afaste ou então pare com aquele abuso, né? Então, você gesticular, a prevenção sempre é o mais indicado. Você sair de perto, né, daquele agressor, daquele abusador, você pedir ajuda, você ligar para a polícia, você gritar, sabe? É importante falar também que a omissão é crime, tá? Não existe assim, eu fingi que não vi, você pegar e falar, não, eu pedi ajuda e não fui ajudada. Mas, por exemplo, eu estou sentada, para a gente fazer a demonstração rápida, eu estou sentada e o agressor vem e fica encostando. Na verdade, quando... o ônibus está cheio. A gente tem muitas dicas. Assim, se eu sou o abusador, né? Isso. Estou aqui, geralmente é como eles agem, né? Bom, o número 1, já para prevenção, é levantar, trocar de lugar, falar alto, ó, senhor, o senhor está abusando, pedir ajuda. Falar alto mesmo, importante. Ó, sai daqui. É importante isso. Olha, tá aqui, Isso é prevenção, isso é prevenção. Mas muitas das mulheres têm aquela coisa que elas travam, paralisam. Aí segura a bolsa, né? E vai andando cada vez mais para lá. E o abusador segue, né? Sim. É impressionante. Você está aqui segurando no ônibus, fica aqui para um lado, para o outro. A gente tem várias formas. Tem se o abusador estiver pegando no cano aqui do ônibus e por trás, né, para ir nessa mão dele. Tem, se caso estiver aqui em pé, geralmente eles vão com a mão no órgão genital, né, para masturbação, enfim, ou então para ficar. É importante, aqui, geralmente isso, o ônibus está cheio, né? O cotovelo pode ajudar. Assim? Aqui, mas aqui, ó. Na genitália desse agressor, né? E tipo, pegou, e é importante você não dar as costas. Numa levantada de cotovelo aqui, ó, eu tô aqui, eu não viro de costas para o agressor, eu viro de frente, estou aqui, protegida caso... então o ideal é que eu faça isso. Depois da cotovelada. O ideal nessa medida preventiva é você levantar e trocar de lugar. Já pediu para parar, já saiu. Mas caso esse que é o nosso trabalho. Você já pediu para esse agressor sair, né? Já deu, já virou, já gesticulou. Lá vem ele de novo. Aí sim você pode trabalhar. Caso você esteja aqui, atrás do ônibus, geralmente, ou o agressor está aqui, com a mão em cima, ou está com a mão segurando em algum lugar, né? Aqui a gente tem o braço exposto, né? Aqui, ó, se o abusador está com o braço, na verdade, segurando no ônibus, né? Ele está segurando alguma coisa... Aqui, ele está segurando aqui. Em geral, ele faz assim. Isso. Aqui ele já está... Todas as mulheres sabem. As mulheres sabem como Aqui a gente tem uma chave muito fácil. Se eu estou me segurando aqui, ó, eu venho nesse braço do meu abusador, aqui eu tenho uma chave muito fácil. Aqui eu tenho uma fratura. Au. Ó. Caraca. E não tem força. Aqui, se ele vier com a mão para puxar meu cabelo, aqui eu só... Vai quebrar da minha força. Machucando aí, né? Não, tudo bem. Aqui, ó. Seguro por trás. É muito fácil. Segurou. Essa mão vem por baixo do meu antebraço. Essa mão vem aqui, ó.
Segurou, ó. Ah. Ó. O pulso, essa vem aqui, ó, no meu antebraço. E aqui Sei. funciona como se fosse E roda? uma moto. Eu vou rodar você, é isso? Segurei Rapaz. no meu pulso. Aham. Essa aqui vem no teu. Ah, tá. Aqui. Eu vou rodar Ó, você? a chave é aqui. Ah, a chave aqui. Opa, segura Caraca. no teu. Ah. Segura aqui. Aqui? Essa mão Ah, aqui. tá. Prendi você. Faz assim agora nesse pulso. Nesse. Aê. Parou. Aê. Não anima. A mulher se empolgou. Não fica animada. Gente, tomem cuidado comigo. Érica, vamos lá voltar continuar. Gente, Poxa Érica, vida. obrigada. Obrigada. Vou sair daqui Muito bom. assim, numa ótima aula. Tem que Ó, ter- Tati, mais uma vez, todas as mulheres no nosso país estão convidadas, ok? O trabalho ele é gratuito. Procurem a gente lá, Érica Paz Oficial, ou Eu Sei Me Defender. Lá nas redes sociais, lá tem as dicas, onde vão ser os polos, a gente dá dicas também, números, a gente trabalha com números e a gente precisa sim enfrentar essa realidade que é infelizmente cometida contra nós mulheres. Leandro, já que a Érica deu a dica de como achá-la, Leandro, o seu livro está disponível? Como é que as pessoas encontram para ler essa história que tem, enfim, vários mistérios e personagens que a gente pode encontrar? Sim, eu vou passar a comercializar o livro, a vendê-lo, disponibilizá-lo no meu site. É leandromazini.com.br. Mazini com dois Com E's. 2 E's e I no final. E eu tenho minha página no Facebook, que é Mazini_Leandro, onde eu publico crônicas minhas, inéditas algumas, todo sábado. Ali também, quem o pessoal quiser encomendar, pode encomendar por ali, que eu mando pelos correios. Tá? E ele custa R$30, é um preço acessível, bem diferente do preço das livrarias. Se fosse para a livraria, foi uma produção independente minha com a editora Líteres, que é uma editora muito boa aqui do Rio de Janeiro, conhecidíssima. Os meus outros 2 livros eu fiz com ela. O Corra que a Política Vem Aí, que é de um de crônicas, eu lancei em 2010, ainda está na Rede Saraiva, na Rede Leitura. E esse livro, eu tenho um carinho especial por ele, que eu escrevi há 17 anos atrás, 8 noites escalonadas, foi eletrizante. E as histórias vinham e eu apenas juntei os personagens das histórias e falei, uma hora eu lanço. Em 2013 eu tirei férias e viajei e decidi levar o livro para rever, fiz uma revisão. E o ano passado, eu vou soltar. E a Líteres topou publicar. Aí eu fiz o lançamento aqui no Rio em março, aqui na Lapa, no Hotel 55 Rio, em Muriaé agora, semana passada, e fiz em Brasília no fim de novembro. É interessante você falar isso, porque já não é a primeira vez que eu escuto escritores que escrevem seus livros e que guardam, né? Deixam na gaveta por um tempo e que depois, passado muito tempo, amadurecem e aí lançam Esse aí esse virou um filho quase assim, já nasceu na maturidade, né? Já nasceu quase na maioridade. Mas eu 17 acho anos bom, guardado. eu acho bom ouvir esse tipo de história, Sim. porque isso é um estímulo, Leandro. Há muitos escritores que têm ótimas histórias e livros, mas que não publicam. Exatamente. E que o tempo vai Estavam guardando. passando. Então, um dia tem que tirar da gaveta, sim. Eu deixo o meu testemunho pessoal, Cati. Nós temos uma produção literária maravilhosa no Brasil. Nós temos grandes escritores, alguns escritores que eu até falo que poderiam ganhar o Nobel de Literatura, mas não tiveram a chance deles. E são escritores famosos no Brasil. Assim como eles, nós temos escritores aí que são grandes escritores, mas escrevem para eles mesmos e acabam guardando. Então, independentemente de quantos livros você vai vender, se vai fazer sucesso ou não, eu acho que vale a pena você tirar um livro da gaveta e publicar, mesmo que seja para sua família, para os amigos. Eu acho que é uma experiência maravilhosa. Não tenho certeza porque eu passo por isso, né? Então, assim, vale a pena. Não guardem o livro. Aquele que escreve para si mesmo se torna inútil. Você tem que soltar suas ideias, tem que divulgar, independentemente de ser criticado ou não. E não ligar para crítica. Críticas construtivas são bem-vindas. Eu adoro as críticas. Às vezes, meus amigos, olha, você pegou pesado aqui, olha, tira aquele trecho ali. Às vezes eu dou ouvido, às vezes não. Eu acho que a literatura ela está em diversas formas. Ela está no jeito de você se expressar e nas diversas formas de interpretação que o leitor pode ter. Então, é isso. Eu acho que você tem razão. Eu acho que as críticas são sempre bem-vindas também. Laura, por falar nisso, você recebe bem as críticas? Eu sou ariana, com ascendente em Capricórnio, sou muito braba e, assim, muito cheia de personalidade. Hoje em dia que eu sou mais madura, estou ficando mais madura, eu estou aprendendo a receber as críticas. Mas elas são importantésimas. Mas, assim,
Eu nunca escutei muito crítica, não. Eu sempre fui tão assim, obsessiva, focada, e eu acho que foi bom, porque eu ia dizer até isso. Eu, na minha carreira, eu não me defendi fisicamente do machismo, mas como artista, eu tive que me defender a vida inteira. Começou quando eu comecei a compor e fazer a minha primeira banda lá atrás, nos anos 80, em Porto Alegre. Eu tinha um noivo e ele falou, ou eu ou a música. E aí eu falei para ele, a música. Então, a gente sempre está se defendendo dessa situação machista nesse país. E como artista, como é que a gente se defende? Com personalidade. Com coragem, com a certeza do que tu está fazendo. Senão, tu desiste. Então, aqui, eu, para motivar, como motivadora de alguma arte que eu possa vir a ser, porque eu sou professora de música também e produtora musical, então eu quero deixar aqui para as mulheres, não desistam da sua arte. Tenham coragem, enfrentem o machismo, vão em frente, porque a gente tem que se defender. Laura... Antes que tu me pergunte, eu não bato nas pessoas que me criticam, tá? Vai perguntar pra mim, não bato. Bom saber. Laura, como é que a gente faz, por exemplo, para encontrar você ou aqueles que estão te assistindo, que quiserem ouvir você? Olha, hoje o meu trabalho está todo nas redes sociais, nas redes mundiais. Bota Laura Finocchiaro. Eu tenho meu site oficial, www.laurafinocchiaro.com.br. Lá dá para entrar em contato. Mas eu tenho 3 Facebooks lotados, porque, apesar dessa minha brabeza, eu sou muito simpática, eu aceito todo mundo. Então, já tem 3 lotados. Também Spotify, Deezer, iTunes. Minhas músicas são distribuídas por uma grande distribuidora de artistas independentes que chama Trattori e que faz realmente um trabalho de cultura no Brasil que a indústria fonográfica não faz. Laura, vamos cantar? Vamos cantar. Que agora a diretora e eu vou cantar Dinheiro. Acabando. É uma canção que chama Dinheiro, uma composição minha, em parceria com a Leca Machado, que é uma super poeta gaúcha. Gente, olha só, depois de todo esse programa de defesa, eu digo que a gente encerra, volta amanhã às 5 da tarde, continua mais um pouquinho no Facebook para aqueles que estão com a gente. Tá. Sem Censura, um programa de defesa. Não é isso? Adorei. Real, de segunda a segunda, dou tudo de mim. Ralo todo dia trabalhando pra ti. Entrego o meu melhor dia a dia, meu suor. Agora quero meu direito, meu dinheiro, meu preço. Só quero que mereço e comece a me pagar. Eu quero a droga da moeda, pare de me lesar. É sempre assim essa história, sempre assim repetir. E é com o patrãozinho, é com o chefão, sempre assim. Na hora H, na hora de pagar, da grana rolar. Ela não vem, sempre alguém tem uma desculpa pra dar. Agora eu quero que mereço o meu direito, o meu preço. Eu quero a droga da moeda, pare de me lesar. Dinheiro, meio que paranoia, dinheiro. Na história da riqueza do homem, quando um ganha é porque o outro perdeu. Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro. Essa droga entorpecendo tua alma, babando por dinheiro. Meu, que paranoia, dinheiro. Na história da riqueza do homem, quando um ganha é porque o outro perdeu. Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro. Essa droga entorpecendo tua alma, babando. 600 bandidos no Planalto Central do Brasil, babando por dinheiro. Viva! Alexandre Valadão, obrigada pela sua presença hoje no Sem Censura. E você também, Laura, vamos voltar aqui que a gente ainda continua conversando mais um pouquinho, porque nós agora estamos no Facebook, digo isso aos convidados. 600 ela foi modesta, tá? O Valadão não fala, Laura, mas eu não aguento, eu tenho que falar. Laura, vamos... Valadão, obrigada, meu professor.
Vamos ouvir então o que o pessoal está falando na internet. Bruno Barros. Olha aí, o Leandro acabou de falar disso de 600 de político. Aproveitar que tem uma pergunta do Chico Ramos. Ele quer saber, ele gostou da história lá da gripe do político que queria aparecer. Se tem mais história como essa. Ele disse que não precisa dar nome, não. Olha, tem várias. Lá em Brasília, eu sou jornalista político há 20 anos. Eu tenho uma coluna nacional distribuída para vários jornais, inclusive aqui no Rio, que é no Dia. E eu vivo intensamente Brasília, o Congresso Nacional, ministérios, vou ao Palácio. Eu falo para vocês uma curiosidade, quer saber, existe político bom. Existe político honesto. Eu estava conversando isso. Essa é uma história. Eu tenho uma grande afeição pelo Álvaro Dias, que vai ser o meu candidato. Eu não vou citar nomes, que eu seria injusto, porque eu cito Mas olha, cito mas 10, a gente precisa, e eu estava conversando isso no camarim, eu acredito sim que a gente tem a capacidade de sair do buraco em que a gente hoje se encontra. Onde a gente tem a saúde, que a gente está, como estão um caos, né? Educação. Cultura. Boa. Esqueceram da cultura, Tudo, né? Falam que não é fundamental. Tem gente que fala, ué, mas se tiver saúde, educação, tô aqui. Não, mas a cultura é a base de tudo. O que é de um povo sem cultura? O povo... A gente estava virando o país do bunda lelê, né? Hoje em dia, elas entram no palco de bunda e fazem show de costas. Então, assim, a gente chegou nesse cúmulo, né? Então, a cultura é necessária, tão importante. E eu acho que sim, que é necessário a gente falar de política, debater de política, porque nós somos formadores de opinião e a gente precisa ajudar o nosso país, né, a pessoas menos esclarecidas que não tiveram tanta oportunidade como nós tivemos de estudo, de conhecimento, de vivência, a levar que é capaz, sim, da gente sair do buraco em que a gente se encontra. Eu acredito num Brasil melhor, sabe? Todos nós acreditamos, né? E esse é um ano eleitoral e a gente precisa nos unir para que a gente ajude o nosso país. Tipo, esse trabalho que eu desenvolvo, ajudando mulheres a não passarem por esses traumas, é um trabalho social, né? Em que isso, na verdade, a gente nem precisava passar isso, a falta da segurança em todos os sentidos. E eu quero complementar o seguinte, para melhorar o país, a gente como indivíduo, cidadão, a gente tem que ter coragem e não ceder à corrupção diária, às pequenas corrupções, senão todos nós vamos nos tornar corruptos. E esse é o problema do país. É um país vendido, um país de hipocrisia, porque todo mundo se vende por qualquer coisa, o dinheiro não é tudo. Aliás, a sua música é boa nisso, né? Bruno Barros, o que mais que a gente tem? Tem um relato aqui da Juliana de Oliveira, ela é de Sorocaba, em São Paulo. Ela diz que já passou por uma situação em que ela se sentiu ameaçada na rua. Ela fala que ficou com medo. E a primeira reação dela foi pegar a chave tetra, aquela cheia de pontinho, como arma. Ela disse que viu isso no seriado e foi a primeira ideia que tive. Mas se tivesse um treinamento, se sentiria mais confiante. Tem uma pergunta da Terezinha Dias, que ela quer saber da Érica, em caso de assalto. Assalto não é bom reagir, não, né? Eu sempre falo, né? Eu acho que tudo você tem que ter, e isso é ensinado para as alunas, você ter a visão, né? Você reconhecer que aquele agressor, aquele criminoso, aquele assaltante, esteja desarmado, né? Então, quando você vai proteger a sua integridade física, é instinto. A gente pode ter faca, revólver, enfim, pau, arma branca, enfim, você vai se defender, né? Mas numa questão de assalto, eu sempre falo, não reaja. Essa é a orientação. Até, tipo, eu sou profissional, eu sou especialista também em desarmamento, tanto de arma branca quanto arma de fogo, e a nossa orientação é, não reaja. É assalto? Passa, dá o relógio, dá a bolsa, dá o celular. Não reage, porque, infelizmente, a gente vê, é o que a gente estava conversando agora, nem a nossa polícia consegue se proteger. Né? É uma reação. Então, hoje você em não dia, sabe como é que o assaltante vai então, reagir. a orientação é, cara, tá pedindo a bolsa, entrega, vai lá, vamos batalhar, sabe? Vamos tentar evitar. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Você se prevenir. De que forma é um celular? De que forma eu tô sendo vulnerável para aquele assaltante dele olhar no meu celular? Eu tô pegando o celular onde? Hoje a gente precisa ter esses cuidados, né? Bruno, e mais algumas perguntas? A Mari Catalunha, ela diz que faz 4 anos que ela toma óleo de alho em cápsulas e não pega gripe. Não para nunca. Tá certo, É uma dúvida que eu sempre tive. Eu gripei agora e tomei chá de limão com alho. Eu também tomo chá de limão com alho. Bom, vários produtos naturais, né, como alho, por exemplo, já são descritos de terem atividades boas, benéficas para o sistema imunológico,
ou até contra alguns micro-organismos. Não necessariamente porque você toma chá de alho você não vai pegar a gripe. A melhor prevenção contra a gripe é tomar a vacina, ponto final. Aliás, as vacinas, a gente tem um calendário enorme de vacinação no nosso país, né, frente às crianças até 1 ano de idade, e é uma maravilha que ele seja cumprido, porque as doenças infecciosas diminuíram ou desapareceram por causa das vacinas. Então, é claro que, de novo, a gente volta que a alimentação saudável é a base, mas a gente tem que usar essas armas que nós temos de defesa que vieram com o desenvolvimento tecnológico que a humanidade adquiriu. E uma delas é a vacina. Aproveitar, né, que você está falando de armas tecnológicas. Leandro, você já tem em vista um novo livro, agora que você escreveu esse? Porque com tantas histórias que você tem aqui, como essa que despertou a atenção do nosso telespectador, você já pensou em transformar também num livro? Sim, Cati, eu tenho... revelo para vocês aqui, eu tenho mais 2 livros guardados e há anos, porque como eu foquei meu trabalho no trabalho jornalístico, político, a literatura de ficção, a produção acaba ficando não em segundo plano, mas como uma válvula de escape para mim. Aí acaba que eu não tenho, às vezes, muito tempo para me dedicar a isso. Como esse caso do livro, 17 anos agora que eu penso em escrever um dia os bastidores da política. Eu tenho um livro de política que sobre, aliás, crônicas políticas, são 20 crônicas, eu acho, que ocorra que a política vem aí. Quem me deu a honra de prefaciá-lo foi o Carlos Heitor Coni, que é um padrinho meu, eu agradeço muito a ele, foi um grande mestre, conheço ele há 18 anos. E haja protagonista, hein? Agora, eu aprendo... Parabéns, hein? Eu vejo lá situações, eu conto para vocês que o que a gente sabe que sai na imprensa, na TV e nos jornais sobre tudo de corrupção está aí, não são 10% do que existe. É a ponta do iceberg. É a ponta, porque a gente conhece muitas histórias de bastidores que a gente não consegue provar. E como a gente tem o compromisso de provar o que está escrevendo, exatamente. Né? Então a gente deixa muita coisa por publicar. Mas tu pode fazer ficção daí. Sim e não, mas eu prefiro às vezes... Por exemplo, tem um caso interessante que eu até contei na rádio lá de Muriaé essa semana passada. Eu falei sobre políticos bons. Existem bons políticos, assim, é difícil nominá-los, que seria injustiça, porque há muitos bons que eu esqueceria. Mas uma pessoa muito boa que eu conheci e que entrou para a política meio que forçadamente, por dever patriótico, acreditem ou não, foi o Zé Alencar, o ex-vice-presidente da República, que por acaso era lá de Muriaé, que saiu de lá muitos anos atrás. E eu conhecia ele desde quando ele era senador, e uma vez ele era presidente da República interino, me recebeu, eu era repórter do Jornal do Brasil, fui entrevistá-lo, eu era editor de política. Uma entrevista que era para ser de meia hora, durou 3 horas. Então virou um papo de bilheiros ali e tal. No fim, ele tirou um baúzinho, tinha umas 300 cartas lá, ele lia uma por uma, que ele já estava com aquele problema de tratamento contra o câncer. Ele pediu para eu ler uma carta para ele, era de uma professora de Minas Gerais, se solidarizando com ele e tal. Quando eu acabei de ler, ele estava chorando, mas chorando muito, e de soluçar. Eu fiquei sem graça, o presidente da República interino ali, na sua frente, presidente da República no dia, chorando na sua frente. O que você faz? Eu não pude falar muito, né? Falei, olha, me solidarizo com o senhor e tal. Então, assim, são esses tipos de história que às vezes a gente não traz para vocês e tal. Eu acho que um dia pode render alguma coisa. E essa é interessante porque, na verdade, você mostra, quer dizer, que ele é humano e que sente e que chora como todos nós, ou se envolve nas histórias de uma brasileira que escreveu para ele. Eu acho ótimo ouvir esse tipo de declaração. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, tem um lado humano do político também, por mais carrasco que ele seja. Agora, não tenhamos pena que a justiça seja feita. E ela está sendo feita, a gente tem que apoiar tudo que está acontecendo. Hoje, quando vê alguém chorando, já pensa, meu Deus, é um lava-jato. Já vê alguém chorando, né? Já vem a tornozeleira. Eu achei curioso o Maluf de muleta, porque 2 semanas atrás ele estava andando lá no Congresso normalmente. Não, de repente ele entrou no carro sem respeito, muleta, né? Com todo respeito. Ele entrou sem muleta e saiu de muleta, pelo amor de Deus, né? Bruno Barros, o que temos aí? Mais perguntas? Olha aí, o Andrei Sampaio Soares, ele pergunta se você é parente da Cássia Kiss. Não, todo mundo me acha parecida, né? Eu sou parente de uma atriz maravilhosa e eu recomendo que vocês procurem ela. Chama Débora Finocchiaro. Débora com H no final. Ela faz muito sucesso no Brasil. Essa é minha irmã caçula. E eu tive a minha irmã mais velha, que já faleceu, que chama Lori F. Foi uma grande roqueira. Também procurem o trabalho dela pela internet.
Falando em rock, você participou do Rock in Rio, né? O Gabriel Menezes está perguntando isso. Como é que foi participar? Foi em 91, foi a coisa mais linda, assim, foi uma surpresa, porque eu já tinha 10 anos de carreira e já tinha percebido como o mercado era corrompido, como a indústria fonográfica não queria música, queria sacanagem, sucesso e dinheiro, e eu não quis me envolver com isso, então fui construindo a minha carreira. Nessa altura o Cazuza me conheceu, a gente virou parceiro, depois Caio Fernando Abreu, Tom Zé, Cassandra Rios, tem uma história incrível com poetas. Hoje em dia sou parceira do Jorge Salomão, do Cristóvão de Chevalier, Leca Machado, minha grande parceira. Eu gosto de maravilhoso, eu gosto de musical que tem conteúdo. Então eu vinha desenvolvendo esse trabalho e também no meu trabalho tinha uma coisa de pioneirismo, porque eu já desde os anos 80 misturava música brasileira, que eu sempre estudei desde os 9 anos de idade, com a linguagem da música eletrônica. E foi surgindo um trabalho que trazia uma sonoridade diferente para aquela época. E, de repente, só que eu vi que não tinha espaço para mim no Brasil. Tinha um amigo em Paris e ele falou, vem para Paris, vem embora. E eu estava preparando as malas. Um dia eu chego em casa, tem um telefonema. Ó, Laura, aqui é do Rock in Rio, a tua música foi classificada e tal. Eu fui dormir e pensei, não, é um engano, né? Bom, conclusão. Fui... Participei desse festival que aconteceu, que era a Escalada do Rock, no Circo Voador. Venci, tirei 2º lugar e fui classificada para abrir o show do Prince, do Santana. E aí minha carreira fez boom, assim, virei revelação nacional do Rock in Rio em 1991. Foi o 2º Rock in Rio. E sabe quem foi que me escreveu? No dia eu fui saber ver um menino assim, Laura, desculpa, tu te inscreveu? Eu falei, não. Desculpa, fui eu sou teu fã. Tinha uma fita na gaveta, ele era programador do Circo Voador, e ele me inscreveu. Então, a partir disso, eu não fui para Paris. Eu não sei se foi bom ou ruim, o que teria acontecido comigo na Europa. E fiquei no Brasil construindo essa carreira, né? Mas foi uma grande emoção. Mas, na verdade... Foi uma emoção, mas assim também é assim. Você vê como a grande indústria, né? Porque aí tu é um artista nacional, eles te limitam o tempo, a luz, o som, é tudo limitado, né? Porque quem tem que explodir são os gringos, né? Os brasileiros é a 50%. No próprio contrato já diz, é 50% de luz, de som, de tempo de palco. Eles não querem, né? Porque a nossa concorrência é forte, né? Se a gente pudesse ter as mesmas armas que os gringos têm, né? Mas é isso, foi bom participar do Rock in Rio. Então, Gabriel Menezes, assim, sabendo, viu? Foi bom, né? Detalhes. Trouxe essa história, esses detalhes, né? E um detalhe da minha carreira bacana foi que, nessa mesma época dos anos 90, eu fui convidada para compor as músicas da TV Colosso. Lembra aquele programa? Priscila. Isso, eu fiz o Malabi, fiz Pulgas, fiz Hot Dog, Bullborg, muita música para aquela cachorrada. E aí, a partir disso, eu passei a ser chamada para fazer trilha de cinema, teatro, televisão. Então, eu trabalho com trilha sonora e passei os últimos 15 anos como produtora musical de programas de televisão. Fui a pioneira como diretora e produtora musical do primeiro reality show no Brasil, que chamava Casa dos Artistas, e depois a Fazenda na televisão Record. Eu fiquei 15 anos nessa história. E também quebrei paradigmas porque eu não aceitava o famoso jabaculê, que é aquele dinheirinho que pagam para tocar a música, e por isso que as músicas explodem, mas eu não aceito, eu tenho ética. Então, eu enfrentei, por isso que eu digo que tem que ter coragem, porque botam o dinheiro como o primeiro plano. E aí, se você tiver coragem e enfrentar isso, quer dizer, eu fiz programas que são... As pessoas não esquecem, né? Mas é porque eu fazia de verdade, eu não fiz olha, eu posso te dizer de cadeira, porque o CD da TV Colosso está lá em casa, porque o meu filho eu colocava sempre, sabia todas as músicas, né? Com certeza. Bruno, para encerrar, mais alguma pergunta, algum comentário? Não tenho. Então vamos encerrar. Olha, eu vou encerrar esse programa agradecendo a todos vocês. Eu tenho certeza que o serviço que você deu sobre gripe, enfim, foi extremamente importante. Leandro, muito sucesso para o seu livro. Que venha o livro, não é? Dos políticos, a gente está encomendando. Eu acho que agora o pessoal está esperando, não é? Érica, foi um prazer receber você aqui. É top, né? Chega no programa bomba. Foi. Não só pela forma como você fez, dinâmica, e você se mostrou, não é? Com boa vontade para fazer aqui no programa, como também para mim, que saio daqui, ó, sabendo pelo menos um pouquinho. Você está super convidada a participar das aulas, viu, Eu acho que eu vou. E você, minha querida Laura?
muito sucesso para você. Como você mesmo disse, seguindo a ética, não é isso? E acreditando naquilo que você faz. Valorizando a arte, o Brasil precisa com disso. certeza. Obrigada, Cate. Tu é uma ótima apresentadora. Adorei te conhecer. Obrigada. Obrigada. Bruno Barros, a gente hoje faz o último programa do ano. Do ano, não é isso? Você amanhã não está, tá de férias. E o Bruno é tão bonitinho, eu que estou aqui do lado dele, só tirando uma casquinha. Gente, olha só, obrigada. O Sem Censura termina agora aqui no Facebook e a gente volta amanhã às 5 da tarde. Voltem com a gente. Tchau. Tchau, Face Friend.